já entraria um bom valor, né? Por que eu falei em aposentadoria? Porque é o nosso assunto agora. Muitas mudanças nas regras nos últimos anos, os pedidos vêm acontecendo de forma online também. E aí as pessoas têm dúvidas a respeito. Quando está próximo de dar a entrada, surgem ainda mais perguntas. Para você aí de casa que nos acompanha no RIC Notícias Live, entender um pouquinho mais sobre a aposentadoria, seja agora ou no futuro, quais documentos precisa, se precisa ou não de advogado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Mariana Jung, que é advogada, especialista em direito previdenciário. Bem-vinda, Mariana. A aposentadoria é algo que todo mundo vai chegar e quer ter esse benefício um dia, né? É muita gente que precisa todo o tempo? Sim, a gente recebe muitos pedidos, né? E o INSS também está bem acumulado desses pedidos desde que se começou a discutir a reforma previdenciária que foi aprovada finalmente em 2019. Tá? Mariana, vamos lá então com a principal dúvida do pessoal. Quanto tempo pode demorar, pode levar para que a minha aposentadoria saia de fato? A lei fala que o INSS tem 30 dias para responder os pedidos, mas ele não obedece esse prazo geralmente. Então, a gente teve uma determinação no Supremo Tribunal Federal de que o INSS deve responder em 90 dias. Caso essa resposta não ocorra, a pessoa pode entrar com uma ação exigindo essa resposta, tá? Aproveitar o pessoal de casa que quiser participar com a gente, tirar sua dúvida com a nossa convidada, 99127-6130, é o nosso WhatsApp, manda a pergunta, a mensagem de texto, daqui a pouquinho a Mariana responde. Enquanto isso, a gente separou algumas dúvidas aqui. Já que demora o período, tem muita gente pedindo, eu posso dar entrada um tempo antes de estar no prazo, estar na data? Olha, você até pode, mas corre o risco desse benefício, desse pedido ser indeferido, tá? Então, o ideal é que você dê entrada exatamente no dia em que você completou os requisitos que são exigidos, tá? Então vamos lá, para quem está nos acompanhando, de repente está justamente aí nesse período, né? Se preparando para dar entrada nesse pedido. Como é que a gente faz isso? Quais são os documentos necessários? Qual que é o passo a passo ali? Claro, você vai cadastrar primeiramente uma senha de acesso, é a mesma senha do GovBR que você utiliza para acessar o site lá do INSS que se chama Meu INSS. Com essa senha em mãos, você consegue fazer o protocolo do seu pedido. Eu sempre oriento as pessoas a apresentarem cópia da carteira de trabalho, porque muitas vezes essas informações que estão na carteira de trabalho, elas não estão registradas lá no INSS. Vai ter que apresentar ali RG, CPF, um comprovante de residência e aí aguardar ali o prazo para o INSS responder. Claro que daí tem situações específicas, né? Por exemplo, a aposentadoria especial. A pessoa vai ter que comprovar que trabalhou sujeita a agentes nocivos. Daí ela vai apresentar um documento que comprove essa exposição a agentes nocivos. Então depende, mas regra geral é carteira de trabalho e documentos pessoais, tá? Se eu não tiver esses documentos, essas provas, eu posso ir buscar em empregos antigos? Como é que eu faço para conseguir? Porque quanto mais provas, melhor, né? Exato. Então, você vai poder buscar esses empregadores, né? Para solicitar, por exemplo, para provar a exposição a agente nocivo, você vai solicitar o perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP. Só para o pessoal entender, o que seria agente nocivo? É veneno? É produto químico? Exato. Produtos químicos, ruído, calor, frio. Até 2019, a gente falava também de agente periculoso, que é eletricidade, risco de explosão. Então, todas essas situações de exposição, elas geram um direito especial, uma aposentadoria especial, que é um pouco antecipada das demais, tá? Mariana, e para quem de repente tem dúvida, não sabe exatamente se já está nesse período, se já tem o direito a dar entrada na aposentadoria, tem como conferir esses dados também junto ao INSS? Tem como conferir pelo portal do Meu INSS, aparece ali uma simulação, né, de todas as regras de aposentadoria, só que nem sempre essa simulação ela é correta, tá? Porque às vezes, como eu mencionei antes, tem falhas no cadastro do tempo de contribuição dessa pessoa no INSS. Então, às vezes, a simulação não está correta, tá? E aí, nesses casos, a gente sempre recomenda procurar um especialista na matéria, tá? Isso que eu falo, para entrar, precisa do advogado? Precisa contratar alguém ou não? Não, não precisa, né? O segurado, a pessoa que contribui para o INSS, ela pode solicitar o benefício sozinha, tá? Não há necessidade de contratar. Mas a gente sempre fala que é bom porque o advogado ele vai poder orientar essa pessoa melhor quanto a todos os direitos que ela tem, tá? Mariana, a gente está falando aí da aposentadoria, né? Normalmente fica na nossa cabeça o tempo de contribuição, o tempo que a gente passa ali trabalhando, né? Dedicando a nossa vida para aquele período. Mas existem tipos diferentes de aposentadoria. A gente tem até uma tela aqui para trazer, ilustrando para você ficar atento. E aí eu queria que você explicasse para a gente, né? Até pelo próprio tempo de contribuição. Depois das mudanças,
tem um tempo específico ali, diferente para homens e mulheres? Tem. As aposentadorias por tempo de contribuição pós-reforma, a gente tem 4 regras de transição. Então, para a mulher, em regra, ela vai exigir ali pelo menos 30 anos de contribuição e para o homem 35. E aí, 3 dessas regras, elas exigem também uma idade. Então, vão ser requisitos cumulados de idade e tempo de contribuição, tá? Mas sempre 30 ou 35 para o homem, tá? E aí, a por idade, para a mulher, 62 anos e no mínimo 15 de contribuição. E para o homem, 65 anos com no mínimo 15, tá? A aposentadoria por invalidez, ela vai exigir que essa pessoa tenha contribuições para o INSS, tá? E ela vai exigir também a comprovação dessa invalidez, tá? Então, por documentação médica, atestados, exames médicos que comprovem que essa pessoa ela não está apta para exercer nenhum tipo de atividade, tá? A aposentadoria especial é aquela que eu mencionei quando tem exposição àqueles agentes que são prejudiciais à saúde. Ruído, calor, frio, né, produtos químicos, enfim. E isso precisa ser também comprovado por meio de documentação emitida pela empresa. A aposentadoria rural para aqueles segurados que trabalham no campo, tá? E da pessoa com deficiência, que aí depende do grau dessa deficiência. Então, leve, moderada ou grave, e aí varia os requisitos ali de contribuição. Tá? A Mariana Jung continua aqui com a gente no RIC Notícias Live. Se você tem alguma dúvida, né, algum caso aí específico, quer aproveitar para tirar essa dúvida, já manda sua mensagem aqui para a gente, DDD 41 99127 6130. Enquanto isso, vamos rodando com as notícias de todo